últimos dias, o amor de muitos se esfriará, mas o poder do Espírito Santo sobre toda a carne se derramará. A Bíblia diz que os falsos profetas, falsos cristos, a muitos enganarão, mas pela palavra
você pede a Deus, sabe quando o salmista diz isso, sabe o que eu entendo? Eu entendo que o salmista compreendeu dentro dele, no ser dele, que o que ele precisava era mais do que uma vida confortável, que o palácio não podia suprir ele da forma que Deus o poderia suprir, que o palácio poderia ser lindo, mas que ele entendia que a casa de Deus tinha privilégios ainda maiores. Então ele faz um pedido: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. Porque, querido, não adianta você pedir a Deus. Pare de pedir a Deus coisas que é você que tem que fazer. Pare de orar e falar: Deus, faça isso. Deus não fará. Ele fala: uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei. O que você vai buscar? Que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias, que eu possa habitar no teu santuário, que eu possa viver nas moradas eternas, que eu possa habitá-las. Queridos, são coisas que nós não podemos só pedir, nós precisamos buscar. E que você sentasse. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, e nesse momento nós vamos adorá-lo com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Prepara o seu dízimo, a sua oferta, prepara a sua expressão de adoração também. Não apenas o que nós cantamos, mas em especial o que nós dedicamos ao Senhor. Então que você possa adorar ao Senhor com aquilo que Ele tem confiado a você. Você de casa também possa fazer a sua adoração, da onde você estiver. Você pode usar o PicPay, você pode usar a conta, fazer transferência. Enquanto os irmãos vão passando, você pode ir ofertando. Agradecer, se coloque de pé. As nossas crianças, o culto infantil espera vocês. Pode ir também, os nossos pequeninos. Louvado seja Deus. Deus é bom, né, irmãos? O tempo todo. Gente não é não, mas Deus é. A gente às vezes ratia, mas Deus não. Deus mantém. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu hoje sou um, amanhã eu sou outro, mas depois, Deus não. Deus é o mesmo. Deus não muda. Esteja orando uns pelos outros, ore pela igreja, ore por esse fim de ano. Que Deus conserve, que Deus mantenha. Ore para que Deus cumpra o propósito dele, né? Como muitos dizem, a segunda onda agora, né? Passou pela primeira, siga firme, confiando nele. Confie nele. Deus é fiel e ele cumprirá tudo aquilo que está no coração dele. Não
que está no meu, no seu, mas o que está no dele, Ele vai cumprir. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos e filhas aqui. Obrigado, Senhor, por nos trazer neste lugar. E obrigado, Senhor, por ministrar o nosso coração. Obrigado pelo dízimo, pela oferta. Obrigado, Senhor, meu Deus, ó Pai, pela recuperação, Senhor, dos teus filhos e filhas, Senhor, que tem se recuperado. Meu Deus, por cada pessoa, Senhor, que tem deixado os hospitais e voltado para as suas casas. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o autor da vida. Nós te adoramos, Senhor, e pedimos ao Senhor que no nome de Jesus, Pai, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles que estão ainda acamados, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, nas UTIs do Brasil e do mundo afora. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de misericórdia, Pai. Que o Senhor, Pai, envie anjos ministradores, anjos operadores de milagres, Pai. Deus, nós colocamos em Tuas mãos. Agora, Senhor, se fala da segunda onda. Senhor, assim como o Senhor tem sustentado e há de sustentar, que o Senhor continue sustentando, que o Senhor continue dando saúde, que o Senhor continue dando força. Senhor, nós clamamos, Senhor, para que a igreja, Senhor, meu Deus, ó Pai, ela seja a Tua igreja, o Teu povo. Senhor, estenda as Tuas mãos, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Senhor, nós clamamos ao Senhor, mas muito mais, Senhor, nós pedimos que para que os Teus planos se cumpram, para que a Tua vontade seja feita. Pai, como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. Senhor, obrigado, Senhor, meu Deus, nós colocamos em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor, seja conosco, fala conosco nessa noite. Obrigado pelos Teus filhos e filhas, Senhor, que adentraram por essas portas. Que o Teu Espírito, Pai, Ele tenha liberdade de ministrar o nosso coração, em o nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Queria te fazer uma pergunta rápida. Qual é o problema? Qual é o principal problema da humanidade? Qual que você acha que é o principal problema nosso? Seu, meu, da humanidade em geral. O que você acha que realmente é um problema? Porque para muita gente o problema é falta de dinheiro. Para muita gente o problema é o desemprego. Não estou dizendo que isso também não seja uma problemática, mas eu estou querendo dizer qual é o real problema da humanidade. O que é o cerne de tudo? O que você acha que é? Para uns o problema é a esposa, outros o problema é o marido. Meu único problema, pastor, é minha esposa. Meu único problema, pastor, meu único problema é o meu filho, pastor. Meu único problema é isso, meu único problema é aquilo. Mas qual é o real problema? Qual é o problema que é o cerne? Porque se você ler atrás de um maço de cigarro, está escrito assim: fumar causa câncer. Pode desligar aqui para mim fazer um favor, galera? Esse ar me quebra. Em outras, você vê lá, então uma pessoa que fuma muito, né, a probabilidade dela ter um câncer no pulmão é muito maior ou quase em vista de alguém que não fuma, por exemplo. Mas qual é o principal problema nosso? Por que que nós vivemos do jeito que vivemos? Sabe, a gente se prende ao trivial.
A gente se prende à falta de dinheiro. A gente se prende ao problema conjugal. Sabe qual é o real problema da humanidade? Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, a gente não teria problema, irmãos. O evangelho, sabe o que é o evangelho? É as boas novas. E sabe qual é as boas novas? As boas novas é Jesus. Jesus morreu. E por que Jesus morreu? Ele morreu para salvar um povo zeloso de boas obras. Ele morreu por um povo santo. Ele morreu porque ele não tinha nada para fazer no céu. Ele morreu por quê? Jesus morre por causa do pecado. Porque ninguém dava jeito no pecado. Nem eu, nem você, nem as minhas justiças. Porque a Bíblia diz que diante de Deus, a minha justiça é como trapo de imundície. Se eu for justo o bastante, Ele vai dizer assim: ainda assim você é imundo diante de mim, porque sou santo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Se a Bíblia não dissesse, eu não apoiava. Mas se a Bíblia diz, eu apoio. O centro do Evangelho é a morte de Jesus. E Cristo morreu pelo pecado. Portanto, não existe proclamação do Evangelho sem um tratamento profundo e bíblico acerca do pecado. Porque o pecado é o nosso maior problema, irmão. Se não fosse o pecado, nem eu nem você teríamos problema. Nós estaríamos vivendo, sabe como? Sem maldade. Nós estaríamos vivendo sem fofoca. Nós estaríamos vivendo sem calúnia. Nós estaríamos vivendo sem disse-me-disse. Nós estaríamos vivendo sem um monte de coisa que a gente faz hoje. Você sabia disso? Se não fosse o pecado. E o pecado, qual é a origem dele? Porque às vezes, irmãos, a gente fala: todo mundo sabe o que é pecado, pastor. Sabemos, mas não evitamos. Porque a Bíblia diz que o diabo você resiste, mas o pecado você foge dele. Pecado não é para você brincar. Pecado não é para você se aproximar. A Bíblia diz que o avisado, ele vê o mal. Você avisa: aquela rua ali está tendo tiroteio. Você passa por ela, você pega seu filho no colo e fala: eu vou passar por ela, porque sobre mim está um manto de Cristo. E de fuzil, você passa? Você não passa, irmão, porque você tem medo de morrer. Você só não passa porque você tem medo de morrer. Porque se não fosse o medo de morrer, você passaria. Você sabia disso? Mas o medo de uma bala perdida, o medo de morrer, faz você tomar a volta. Mas qual é o principal problema? E por que com o pecado a gente não faz a mesma coisa? Porque olha bem, a Bíblia diz: não tema quem pode matar o corpo, sabia? Eu posso morrer hoje, mas eu não tenho que temer a minha morte física ali fora. Eu tenho que temer a minha morte eterna, porque morrer aqui, Paulo vai dizer, é lucro, porque eu vou acordar num outro patamar, num outro nível de vida. Mas o problema é que a gente vive uma vida tão rala, tão medíocre, em termos de vida cristã, que a gente passa a ter medo de quem mata o corpo, mas não tememos quem pode matar tanto o corpo quanto a alma. Jesus disse: não tema quem mate o corpo, não fique com medo. E eu acho que o que é mais lindo é ver a igreja neotestamentária do Novo Testamento. Por que eles não temiam a morte? Porque a Bíblia diz que eles tinham em vista algo muito melhor, algo muito maior, algo muito mais poderoso. Sabe? E o maior problema nosso, irmão,
desculpe, não é a falta de dinheiro, não é o desemprego. É a raiz de todo o problema. Sabe qual é o nome? Pecado. É a sua origem. E sabe o que é interessante? A palavra pecado hoje, ela tem tido um esvaziamento de sentido e significado na igreja contemporânea. Nós estamos, nós estamos atualizando tanto a mensagem, que nós estamos esquecendo. O pecado, querido, ele se modifica, mas ele continua diante de Deus sendo pecado. Ele pode se modernizar. Falar sobre o pecado está fora de moda. Mas se queremos viver de uma forma honesta, um evangelho que agrade a Deus, devemos entender a necessidade de enfatizá-lo a cada dia. Um cristão que não entende o pecado, que não entende as consequências dele, que não entende por que não fazer, por que fugir dele, por que cortar a volta dele, quando ele não entende isso, ele vai passar, e a Bíblia vai dizer que o simples é aquele que se finge de desavisado, é aquele que tipo assim, mas tudo bem, eu sou, Deus vai me guardar. E ele passa, e a Bíblia diz que passa e sofre a pena. Outro dia eu estava falando com a pessoa, e falou assim, pastor, pecado tem tamanho? Eu falei, tamanho não. Aí ele falou assim, não tem tamanho, então pecado é pecado diante de Deus. Pecado é pecado diante de Deus. Eu falei, só tem um porém. Se você olhar e ler o Antigo Testamento, você que vai ver que os pecados tinham consequências diferentes. Se você roubasse, por exemplo, você tinha que pagar 4 vezes o valor do que você roubou. Você tinha que restituir e pagar 4 vezes. Você sabia disso? Entrei lá na casa do irmão Anselmo e capturei uma parada dele. E alguém viu, falou, vi Maurício entrando aí pegando isso. Levava-se diante dos juízes e falava, olha, ele me roubou, ele pegou um cabrito meu. Então você tem que pagar 4 vezes o valor do cabrito. Estava pago. Se você cometesse uma defamação, você tinha que retratar essa pessoa publicamente. Você já pensou que você tivesse que retratar todo mundo que você fica... Você estava ferrado, irmão. Você estava desgraçado a sua vida. Você estava no sal. Imagine quanto lugar... Imagine alguém tocando a trombeta diante de você. Pam, pam! Olha, eu quero dizer que o que eu falei do irmão Anselmo era mentira. Eu inventei, é tudo... Você imagina? Falei, vixe Maria, olha. Mas que muita gente ia parar, não ia? Porque se não falasse, você pagava um preço. Tinha... Ok. Se você, fizesse qualquer coisa, havia uma lei. Aí a pessoa falou assim, puxa. Aí eu falei assim, aí você vê que interessante. Se você roubasse, você restituía. Se você difamasse, você tinha que retratar essa pessoa diante da assembleia. Mas se você matasse alguém, você tinha que fugir para uma cidade chamada Cidade Refúgio. Você estava livre? Aquela cidade era temporariamente, ela resguardava a tua vida até o dia que os juízes dissessem, ele é culpado de morte, ele fez por querer, então ele tem que ser morto. Se você cometesse um adultério, extermínio. Então as consequências eram diferentes. Roubasse era uma coisa, falasse mal era outra, matasse era outra, adulterasse era outra. Cada uma tinha a sua.
Então qual é o maior problema nosso? Chama-se pecado. Porque vivemos em uma geração nascida e cultivada pelo pecado. Nós vivemos em um tempo em que a palavra pecado tem se tornado até pejorativo para algumas pessoas. Você fala, olha, isso é pecado. Ai, pastor, chega, doeu aqui na alma. Doeu o quê, irmão? Deixa doer na alma. Melhor doer aqui do que doer lá. Você sentir a dor aqui é uma coisa. Se você for sentir a dor lá, vai doer muito mais, vai doer eternamente. Falar de pecado hoje se tornou falta de amor. Deixa eu perguntar para você. Se o seu filho chegar em casa com um roubo, você vai dizer, ai, não vou falar nada pro meu filho não, tadinho, né? Ou tu vai ripar o bichinho. Tu vai pegar aquela varetinha e falar assim, ó, vem cá, de quem que é? Vamos lá, você vai devolver. Ah, mãe, não, você vai lá. Eu já contei que uma vez eu peguei um bloquinho tinha um vizinho meu lá em Vila Velha que ele tinha uma papelaria. E a filha dele era muito minha amiga e a gente ficava brincando no quintal, eu era pequeno. Devia ter uns 9, 10 anos de idade. Aí eu vi, criança, né, ver aqueles bloquinhos de anotação, não tem? E ele tinha assim uma pilha no canto assim, eu falei, Aí ela falou, pode pegar. Aí eu peguei, aí eu falei, bom, já que pode pegar, não vou pegar um só não, vou pegar uma caixinha inteira. Coisa de criança, né? Peguei e fui para casa com aquela caixinha. Quando eu entrei dentro de casa, que eu pisei na porta, minha tia falou assim, o que é isso? Aí eu, a Karina me deu. Deixa eu ver isso aqui. Quando ela começou a folhear, que ela viu que era bloquinho de nota, vamos lá devolver. Seu Cacá sabe que ela te deu? Falei, fiquei com aquela carinha de boi sonso, não tem? Aquela carinha de tipo assim, né? De anjinho, né? Não sei. E ela me levou lá na porta. Seu Cacá, bateu a porta, olha, o Mauricinho chegou com esse... Aí ela olhou, ele olhou e falou, não, isso aqui é da minha loja. Eu fiquei... Aí cheguei em casa, não preciso falar, né? Ficou o dito pelo não dito, e eu entrei e foi no Araçá, irmão. Então Deus é a mesma coisa, querido. Deus é a mesma coisa. Se nós não tivermos um entendimento, se nós não tivermos a real compreensão do que isso vai fazer conosco, do que o pecado é capaz de fazer com a sua vida, com a sua mente, com o seu corpo, com a sua casa, com a sua família, com os seus amigos, com tudo que cerca a sua volta. Porque nós vivemos em uma cultura, irmãos, e hoje falar disso você quase que ofende, as pessoas se sentem ofendidas. Alguém virou para mim um dia e falou assim, pastor, mas eu tô um amigo meu e ele cometeu seus erros. Falou, eu faço parte há 20 anos do mesmo lugar. E eu perguntei, e daí? Eu acho que eu deveria ter um tratamento diferenciado. Eu falei, eu acho que Adão pensou a mesma coisa, só que não. Quantos anos você acha que Adão viveu no Jardim do Éden, irmão? Quantos anos você acha que Adão estava morando no Éden? Você acha que foi no primeiro dia que ele já rateou? Passou muito tempo, amado, ó. E eu não sei o que ele pensou.
Mas eu falei para esse irmão, falei, deixa eu te falar uma coisa. Falei, vou te falar só o primeiro exemplo. Adão. Será que Adão, numa conversa com Deus, não falou, pô, Senhor, tanto tempo aqui, pô, foi o primeiro vacilo, foi o único. Deus falou, beleza. Mas, Senhor, não vou fazer de novo. Ele falou, ok, entendi. Você não vai fazer mesmo de novo. Como? Aqui dentro do jardim. Agora você vai fazer lá fora. Você sabe por quê, irmão? Aí ele ficou assim, pô, não tinha pensado por isso. Aí eu falei, mas vou te dar um segundo exemplo. Só para você entender claramente. Moisés. Você não vai ver Deus falar, não vai ver um vacilo de Moisés no deserto, só um. Foi quando Deus falou, fale com a rocha, e a rocha sairá a água dela. Ele chega e dá uma pancada diante dos filhos de Israel. Vocês querem água? Tome a água. E bate 2 vezes. E quando ele bate, Deus fala, opa! E Moisés, na hora, captei vossa mensagem. Foi tipo assim, uma transmissão de pensamento para Moisés. Sabe o que Moisés na hora? Moisés falou, por causa disso, porque você não me santificou diante dos filhos de Israel, porque você não engrandeceu o meu nome, porque você fez do jeito que você queria, você vai ver a terra, mas lá você não vai entrar. Senhor, mas esse povo está quebrando o barraco aí o ano inteiro no meu ouvido, Senhor. Esse povo tem 30 anos, Senhor, que está chorando no meu ouvido, mas eu não aguentei, Senhor. Deus falou, ok. Deus, eu acho que fez algo até melhor para Moisés. Capturou ele e levou. Sabe, querido, mas a maior problemática nossa como ser humano, meu, eu e você, é o pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado tem o poder de nos cegar. O pecado tem o poder de ludibriar você. O pecado tem o poder, o pecado é tipo um ilusionista diante de você. Ele mostra o bem, mas aqui atrás está a morte, como diz a palavra. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim é a morte. Ele não deixa você ver o fim, mas ele deixa você ver o início, o começo, talvez celebrante, o começo, sabe, gostoso, mas ele não deixa você ver o final da curva. E nosso problema começou exatamente ali. Por quê? A gente precisa entender que quando nós estamos debaixo do pecado, a Bíblia vai dizer em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando você olha a história de Israel, a maior problemática de Israel não eram os inimigos à volta dele, porque os inimigos Deus dava jeito. Não era a falta de nada, não era a praga, não era as pestes, não era a fome, não era a seca, não era escassez. Por que não era nada disso, pastor? Porque eles tinham o dono de toda a terra, aquele que governa o universo estava do lado deles. Mas qual era o problema então, pastor? Josué capítulo 7, todo mundo já sabe, Jacã, né, prevaricou, e a Bíblia diz que por causa do pecado, o povo está chorando, e Deus dá um aviso para Josué, Josué, Israel pecou. Israel pegou do anátema, o Israel pegou daquilo que era maldito, Israel pegou aquilo que não era para pegar, Israel fez o que não era para fazer, Israel tomou a decisão que não era para tomar, Israel prevaricou, pecou contra mim.
Por isso eles não poderão resistir ao inimigo diante deles. E o que faz eu e você não resistir ao inimigo diante de nós não é a nossa baixa imunidade, não é a nossa falta de força, mas é o nosso pecado que diante de Deus, a Bíblia vai dizer que fazem separação entre nós e Deus. Ei, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fazem que ele tampe os ouvidos para que ele não vos ouça. Você pode estar no buraco que Deus te escuta. Você pode estar inconsciente numa UTI que Deus te escuta porque Ele consegue falar com alguém inconsciente. Eu não, você não, mas Ele consegue. Você pode estar onde estiver, mas a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam dEle. Se não tem pecado, se não há o advento do pecado no mundo, nós não teríamos morte, violência, roubos, maldade, nós não teríamos nada dessas coisas que a gente vive hoje, injustiça. Se o pecado não entra, então quando entrou o pecado, entrou um batalhão de coisa. E o pior disso é que muitos de nós, por não entender os efeitos que ele causa, porque preste atenção, os efeitos que causou de Adão até nós, não remove os efeitos que ele causa em mim e em você, quando eu assim o obedeço. Então o pecado é o maior problema. Sabe o que é que Paulo faz na carta aos Romanos? A epístola aos Romanos é um tratado de Paulo com aquela igreja. Os 3 primeiros capítulos ele passa falando sobre, a condição do homem caído. Ele passa os 3 primeiros dizendo como é que ele vive, como é que é a vida desse camarada. No capítulo 6 ele começa dizendo: que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim que a graça se multiplique, porque é o que muitos estão fazendo. Eu vou viver no pecado porque a graça vai se multiplicar. Ei, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Deus é justo. De modo algum, ele diz, nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos que foram batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós devamos viver em novidade de vida. Qual é o problema, pastor? O pecado. Qual o seu maior inimigo? O pecado. Qual a sua maior luta? O pecado. Por isso que o Thales vai cantar dizendo, né? Todo dia o pecado vem. Porque todo dia ele vem para você, ele vem para mim, ele vem para todo mundo. Você não está sozinho, você não está sozinho, ele vem para todo mundo, mas quem deve recusá-lo somos nós. Deus não recusará por você. Lembra de Caim? Caim, o pecado está na porta. Deus conseguiu enxergar o caminho de Caim antes de Caim saber o caminho dele mesmo. O pecado está na porta, mas você deve dominá-lo. Mas se você não dominá-lo, Caim, Deus já estava dando o texto.
Deus estava dizendo que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Aí ele está dizendo, mas se você não dominar ele, Caim, o seu desejo será para ele. Pecado é assim, se você não domina, o seu desejo vira para ele. Ele domina você. Ou você bota a sela nele, ou ele bota a sela em você. É assim que funciona. Não tem. E olha bem, Jesus foi severo nisso, amado. Jesus morreu pelo pecado, amém, irmãos? Todo mundo entendeu isso? Claro, muito claro. Você entendeu que Jesus morreu pelo meu pecado e pelos seus pecados. Ok? Beleza? Tamo junto, tá? E ele foi tão severo nisso que ele falou assim, se a tua mão te faz pecar, o que ele diz? Bota ela no bolso? Ele foi severo. Se o teu olho te faz pecar, arranque. Não é que ele quer que você arranque seus olhos, não. Não é que ele quer que você fique cego, não. Não é isso, não. Mas ele quis mostrar, sabe, como que a gente deve levar a sério esse negócio. Como que a gente deve olhar para isso e pensar assim, cara, peraí. Eu não posso negociar isso. Qual o propósito que o apóstolo tinha, então, em escrever Romanos para a igreja em Roma? Porque a igreja de Roma era uma igreja depravada, você sabia? Era uma igreja mergulhada na depravação moral. Então ele escreve a carta e ele vai falar exclusivamente de pecado, da doutrina do pecado, como se deveria lutar contra o pecado. O apóstolo queria provar e mostrar a pecaminosidade do homem. Tem que falar devagar, que tem palavras que se você vai, você engole meia frase, vira, já era. Ele queria provar, ele queria mostrar como que a corrupção moral do mundo decaído, era isso que ele queria. Então o pecado ele vai te afastar de Deus. Ele vai fazer com que Deus não te ouça. É uma palavra que muitas vezes tem deixado de existir até no meio. Quais os efeitos? Ele quebra a aliança. Israel pecou e transgrediram, quebraram a minha aliança. Ele vai romper. Sabe o que é quebra de aliança? Se você tem uma na mão aí, ó, você sabe o que é isso. É quebra de aliança. Por isso não puderam resistir. Josué 7:11. Outra coisa, você perde, você fica cego. Olha como que o pecado ele é tão violento, que olha a fala de Adão. A fala de Adão é, não fui eu. Foi quem? Quem que ele falou? Foi a mulher que você me deu, Senhor. A culpa não é minha. Sabe por quê? Uma das outras coisas que o pecado faz conosco é a transferência. A gente quer transferir. Sabe o que é transferência? É você pecar e dizer que a culpa é do outro. Ai, ai. Olha o que diz sobre a cegueira, nos quais o Deus desse século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. 2 Coríntios 4:4. Parece que foi de um minuto para o outro, Adão ficou cego. Ele não se via mais responsável pelo jardim, ele não se via mais responsável pelos seus atos, ele não se via mais responsável, então ele faz uma transferência, ele fala, é ela, é ele. Ah, é a minha mulher que não presta, é o meu marido que não presta, é o meu filho, não adianta, meu amigo.
diante de Deus, nós não seremos justificados pelas nossas desculpas. Você pode se justificar diante do seu líder, diante do pastor, mas diante de Deus, a única coisa que será ouvida como justificação dentro de você será a palavra arrependimento dentro de nós. Pecado cega, irmão. Irmão, o negócio cega tanto que no final, Adão é colocado para fora. Não adiantou ele botar a culpa nela. Não adiantou ela jogar para a serpente não tinha ninguém para falar, olhou para um lado e para o outro, falou, estou sozinho nessa, sobrou mesmo. Mas olha Caim. Caim é outro. Meu pecado é maior do que eu possa suportar. Olha a fala de Caim em Gênesis 4. Todo mundo que me vê agora vai me matar. Deus, tá bom, Caim, vou quebrar seu galho, ninguém vai te matar não. Vou poupar você. A gente não chora para pecar, a gente se alegra para pecar, mas a gente chora para resolver. Ele endurece você, o pecado tem a capacidade de endurecer você em relação à palavra de Deus, em relação à obra de Deus, em relação ao evangelho, em relação ao que Deus quer para você. O pecado tem a capacidade de endurecer seu coração, de cauterizar a sua mente, de tornar você infrutífero, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Ele vai afetar todas as áreas da sua vida. Não se engane. Afetou o relacionamento de Adão. Até ali ele nunca tinha colocado culpa em Eva. A partir dali ele começa a treta. Até hoje. A treta foi montada lá e a gente paga o preço caro. Nunca ele tinha se desentendido, nunca ele tinha apontado o dedo para ela. A partir do advento do pecado, o relacionamento mudou, o espaço físico mudou, a mentalidade mudou, o comportamento mudou, tudo mudou. Então eu falo para você, o maior problema da humanidade hoje, o problema da fome, o problema da má distribuição de renda, o problema da corrupção, do roubo, do adultério, sabe, de tudo que você imaginar de maldade que existe na face da terra, tem um nome que é responsável por ele. Sabe o que é? Pecado. Porque quando o pecado entrou, todo o resto entrou. É depois do pecado que Deus olha para o homem e diz assim: vejo que a maldade do homem é continuamente má, desde a sua meninice. Deus não tinha dito isso antes, mas Ele diz isso depois. Porque até então não havia o pecado. A partir do pecado, o homem nasce em pecado. É o que, sabe, o salmista vai dizer no Salmo 51. Em pecado fui concebido. Em iniquidade fui concebido. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos, irmão, com a semente luciferiana dentro de nós. Nós já nascemos com essa semente maligna do pecado dentro de nós. Talvez você está se perguntando, pastor, misericórdia. E aí, pastor, o que é que eu faço?
Porque o pecado te enfraquece. Ei, você vê que o pecado nos enfraquece tanto, que é depois do advento do pecado, que tem o advento da morte. Até então essa palavra morte só tinha sido dita dentro do Éden, quando Deus deu o aviso, falou, ó, não faça isso, que se fizer, morrerá. O pecado te torna rebelde contra Deus. Alguém de coração obstinado. Olha o que diz em 1 Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Que diremos, pois? Portanto, que o pecado não impere mais no vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Olha o que ele está dizendo. O pecado não vai imperar no vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Nem entreguei vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como arma de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estarás debaixo da lei, mas estarão sob a graça. Paulo disse, ei, eu vejo nos meus membros uma força lutando contra a lei do meu entendimento. Eu entendo que é pecado, mas eu vejo algo lutando dentro de mim, me empurrando para fazer. E ele fala assim, o que eu vou fazer? Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero esse eu faço. Em Romanos 7 ele vai dizer, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo, quem? Como eu vou vencer isso? Aí ele fala, mas graças a Jesus Cristo. Quer ver? Capítulo 7, verso 9. Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte, pois o pecado aproveitou da ocasião e, servindo-se do preceito da lei, me seduziu e por meio dela me matou. De modo que a lei é santa e santo, justo e bom é a lei. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte em mim. Em mim, de modo algum, mas foi o pecado, para se revelar pecado, produziu em mim a morte do que é bom, para que o pecado, através da lei, aparecesse em toda a sua virulência. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade não sou eu o que pratico a ação, mas o pecado que está habitando em mim. E eu sei que o bem não mora em mim, isso é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, mas não o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, essa lei, quando quero fazer o bem, é o mal que se apresenta diante de mim. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão, ou o meu entendimento, e me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, há algo que habita dentro de mim, que é tão forte, que ele, sabe, ele me induz, ele me acorrenta,
E ele está dizendo assim, olha, eu na lei do meu entendimento, na lei espiritual, eu entendo, mas ele está falando do corpo, mas eu estou vendido à carne. Aí você pensa assim, oba pastor, graças a Deus, ele me deu o gancho que eu precisava. Não, aí ele vai encerrar, ele não acabou ainda. Aí ele diz, me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo mortal? Porque ele está falando assim, bom, o meu corpo, ele está vendido ao pecado. Como que eu vou fazer? Eu já nasci assim. Como que eu vou viver então? Como que eu vou obedecer a lei que é espiritual? Se o bem que eu quero eu não faço, o mal está dentro de mim, acorrentado a mim, a lei do pecado, para que eu não obedeça além do meu entendimento. Aí você pode estar pensando assim, pô, o apóstolo está dizendo que não tem jeito. Ele está dizendo que carnalmente você não vence o pecado. Aí ele vai dar a resposta para mim e para você. Infeliz de mim, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças sejam dadas a Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor. Em outras palavras, ele diz assim, eu de mim mesmo não tenho força, mas graças a Jesus, que me liberta do corpo dessa morte, que me dá força para vencer toda corrente, todo pecado, não me dominará, porque Jesus é o meu libertador. Agora quem vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que me liberta do corpo dessa morte. Querido, deixa eu falar uma boa notícia. Assim como por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a salvação e a justiça de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Nós vivemos em um tempo, querido, em que nós entendemos que, sabe, nunca foi tão essencial, tão necessário, porque nós vivemos em um tempo dificílimo. Onde às vezes as coisas se apresentam diante de nós e a gente fala assim, ai, mas não tem jeito. Tem. Como que eu vou fazer? Graças a Jesus Cristo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Paulo entende a problemática. Paulo entende a condição do homem caído. Paulo entende a dificuldade que é. Mas ele não se entrega a ela. Paulo sabe que não é fácil. E aí no capítulo 8, no 7 ele encerra dizendo isso. Aí no 8 ele começa dizendo, sabe o quê? Sobre a vida debaixo do Espírito. Minha carne pode estar vendida. Mas os que são de Cristo, Paulo disse, crucificam a sua carne e as suas paixões. Para que a vida de Cristo habite em nós, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Ei, Jesus quer manifestar a vida dele em você. Jesus quer manifestar a vida dele na sua casa, através de você. Jesus quer manifestar através de você. Mas deixa eu falar uma coisa que impede a manifestação de Jesus em você: o pecado. Quando a gente olha toda a problemática da humanidade, tem um nome toda essa problemática: pecado. É o pecado que tem nos destruído. É o pecado que nos abate. É o pecado que nos deforma. Querido, o pecado tem o poder de deformar você. Deforma a sua mente, deforma a sua fala, deforma os seus pensamentos, a sua visão. Nós fomos separados para as boas obras.
Jesus nos chamou para carregarmos uma mensagem que transforma, mas muito mais do que carregar uma palavra, do que carregar uma mensagem, Ele quer que você carregue no seu ser, no seu testemunho, no seu DNA, uma vida, mais do que uma palavra, uma vida que vivifique outros, mais do que o que eu falo, é o que eu vivo, mais do que o que eu falo, é aquilo que as pessoas veem. Por isso Jesus nos chamou muito mais para testemunhar. Paulo disse: eu não fui até vocês com palavras persuasivas, mas eu fui até vocês no Espírito, no poder, na unção, na graça. Vocês viram. Queria que você se colocasse de pé. Espírito Santo. Sabe, você não está aqui por acaso. Eu tenho falado com Deus: Deus, eu não posso ler a tua palavra com uma perspectiva egoísta e hedonista. Eu não posso olhar para a tua palavra com uma perspectiva de prosperidade apenas. De o que é que o Senhor tem para me dar, para me oferecer, para melhorar a minha vida. Mas eu tenho que olhar para a palavra de Deus e olhar para ela e falar assim: o que é que eu preciso ser tratado? Por exemplo, se eu perguntasse para você, quantos problemas na sua vida você teria evitado? Quantas coisas você não teria feito? Esse é o nosso maior problema. E a gente precisa lutar para ele, lutar contra ele. A gente precisa fugir dele. Cortar a volta, dizer não. A Bíblia diz: vocês ainda não resistiram até o sangue. Porque o sangue representa a vida. Resistir até o sangue, quando a Bíblia diz que você ainda não resistiu até o sangue, é porque você não resistiu até a sua vida esvair. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua bondade boa, perfeita, agradável para mim. Ele te ama tanto, querido. Para mim. É por isso que ele escreveu tanto e falou tanto sobre isso, para que a gente não errasse. Conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido:
Não há nada que Deus não faça por mim e por você. E quando eu estava lendo essa palavra esses dias, já tem alguns tempos que eu leio e fico lendo e remoendo ela, porque Deus fica gerando dentro de mim, ministrando meu coração e falando comigo. E Deus falou: olha, se fala muito pouco. A gente fala assim, ó, 3 passos para você ser um homem de Deus, 4 pulos para você chegar no seu destino final. Mas a única coisa que pode impedir você de chegar onde Deus quer é se você permitir que o pecado domine você. Se o pecado te dominar, se você deixar que ele escravize você, ele fará de você um cavalo, ele fará de você uma marionete, ele fará de você o que ele quer, porque quem comete pecado, Jesus disse, é escravo dele. Jesus não me fez para ser escravo, irmão. Jesus me libertou. Ei, ele disse para mim, ei, estás pois livre na verdadeira liberdade com que Cristo me libertou. Eu sou livre, meu irmão, eu sou livre. Jesus me libertou. Jesus te libertou. Não vos torneis a meter debaixo da escravidão. Não volte para onde você saiu. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida em abundância. Mas quem escolhe é você. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Olha, quando Davi faz o Salmo 25. A ti, Yahvé, eu me elevo, meu Deus. Em ti confio, que eu não seja envergonhado, que os meus inimigos não triunfem contra mim. Os que esperam em ti não ficarão envergonhados. Que fiquem envergonhados que te traem sem motivos. Mostra-me teus caminhos, Yahvé. Ensina-me tuas veredas. Guia-me com tua verdade. Ensina-me, pois tu és o meu Deus Salvador. Eu espero em ti todo dia. Recorda a tua compaixão, ó Yahvé, e o teu amor, que existem desde sempre. Não recorde os pecados da minha juventude e minhas revoltas. Lembra-te de mim conforme o teu amor, por causa da tua bondade, Yahvé. Yahvé é bondade e retidão, e aponta o caminho aos pecadores.
encaminha os pobres conforme o direito e ensina o seu caminho aos infelizes, aos tristes. Os caminhos de Yahvé são todos amor e verdade para os que guardam a sua aliança e a sua lei. Por causa do teu amor, do teu nome, Yahvé, perdoa a minha falta, pois é grande. Agora ele diz: qual é o homem que teme a Yahvé? Ele o instrui sobre o caminho a quem ele deve seguir. Sua vida repousará feliz e a sua descendência possuirá a terra. O segredo de Yahvé é para aqueles que o temem, fazendo-o conhecer a sua aliança. Sabe por que Deus quer nos ensinar sobre essas coisas? Porque Deus não quer me ver errando. Deus não quer que eu não tenha entendimento do que eu faça. Eu não tinha pecado, até que a lei disse: isso é pecado, agora se eu fizer é pecado. Pai, obrigado. Senhor, toma a vida da tua igreja, dos teus filhos e filhas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o pecado tem destruído a humanidade. O pecado, Senhor, meu Deus, tem destruído, Senhor, filhos e filhas amados. Mas, Senhor, nós entendemos que nós devemos dominá-lo. Que em Jesus Ele não tem poder sobre o nosso corpo. Aonde Cristo reina, o pecado não tem vez. Aonde Jesus é Senhor, o pecado perde a força. Aonde o Senhor é ouvido dentro de nós, o pecado não se apodera. Senhor, e nós ouvimos a Tua voz, nós entendemos a Tua voz e nós seguiremos a Tua voz, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o amam, é para aqueles que o temem, é para aqueles que guardam a Tua aliança. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja que Deus, o Senhor, revele segredos para nós. Nós queremos ouvir os Teus segredos, Pai. Nós não abrimos mão do Senhor, ainda que a gente tenha que morrer, ainda que a nossa vida se esvaia, Pai, mas nós não cansaremos de dizer: obrigado, Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai. Que essa palavra, Senhor, ela continue, Senhor, remoendo, ela continue falando. Eu profetizo, Senhor, que a voz do Senhor continuará ecoando, Senhor, na mente e no coração dos Teus filhos e filhas. Obrigado, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Jesus nos perdoa. Jesus nos purifica. Jesus nos limpa. Passa o Teu sangue em nós, Jesus. Remova de nós tudo que impede de ouvir a Tua voz. Nos dê ouvidos espirituais, olhos espirituais. Nos dê um coração, Senhor, de carne, troca. Senhor, nós queremos fazer aquilo que Te agrada, aquilo que Te honra. Estenda as Tuas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. A igreja aplauda Ele, adore a Ele, renda graças a Ele. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim.
subida abençoada no Morro do Moreno e Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Aproveitando esse pique de subida do morro, né? No dia 13, nós vamos ter nosso tão esperado batismo nas águas. Já esteja orando pelas pessoas que vão se batizar. O batismo vai ser na IBNV às 9 horas da manhã, tá? Então esteja orando. E logo mais à noite, às 17 e às 19 horas, nos dois cultos da noite, nós teremos a ceia. Então, já esteja durante essa semana se consagrando, buscando ao Senhor, tá bom? Até mais! Lembrando, irmãos, que a igreja não para, né? De segunda a segunda, nós temos aqui na igreja às 5 da manhã a nossa oração. Então você que não veio em nenhum dia do ano orar, aproveite o fim de ano, comece a mudar, né? Já desde já, entre o ano orando, buscando ao Senhor, porque a Bíblia fala que a gente tem que buscar o Senhor, porque os tempos são maus. Então vem orar.